Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje você vai ver novo levantamento de índices de infestação pelo Aedes aegypti do Ministério da Saúde mostra que 35 municípios alagoanos estão em situação de alerta e 11 em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Vamos conversar também sobre o artesanato alagoano que já ganha destaque em outros mercados fora do estado. Tudo isso no Pauta Especial que já está no ar. Todo ano é assim, começa a época de calor e acende o alerta para o risco de surto de doenças como dengue, zika e chikungunya. Em alguns municípios alagoanos, a situação já é bem preocupante. Ainda há tempo para evitar um surto dessas doenças? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Paulo Protásio, assessor técnico de vigilância das doenças transmissíveis da CESAL. Essa época é propícia, é assim mesmo? Está dentro do calendário do mosquito? Sim. Há 30 anos o Aedes aegypti chega ao Brasil e há 3 décadas nós temos repetidamente, periodicamente, os níveis de infestação, a presença da população de Aedes aegypti nos nossos territórios. Consequentemente, nós temos a elevação do número de notificações das doenças, até então, o ano de 2015, só dos vírus dengue. Então, nós só tínhamos como arboviroses, que são doenças que são transmitidas por artrópodes, mosquitos, e que carregam esses arbovírus, nós só tínhamos os vírus dengue, 4 vírus. E que nós tivemos já durante todo esse tempo sucessivas epidemias. A partir de 2015, nós tivemos a presença do chikungunya vírus e, consequentemente, em seguida, o zika vírus. Então, hoje nós temos o que nós poderíamos chamar de um combo de várias arboviroses, dengue, zika e chikungunya, todos transmitidos pelo Aedes aegypti. E faço um lembrete, nós temos também a possibilidade da reurbanização da febre amarela, que no passado o Aedes aegypti transmitiu nos centros urbanos. Então, outra grande preocupação, visto que nós temos no centro-oeste, em São Paulo, também já a presença da febre amarela, não transmitida pelo Aedes, mas pelo outro mosquito, hemagogos. Mas estão avançando, adentrando os centros urbanos. Então, para nós, no Nordeste, também uma grande preocupação, se bem que o Aedes aegypti, para essas 3 arboviroses, é o principal responsável. Dengue, zika, chikungunya e uma das vergonhas nacional que nós temos no país, a microcefalia. E uma situação muito interessante, a gente conversava ontem nos bastidores e o que acontecia. Há uma incidência no Japão e em Londres do zangão e uma única ferroada desse inseto mata. Imagina se chegar ao Brasil, que se a gente está perdendo para o mosquito, o mosquito está se desenvolvendo diante da nossa fraqueza, já tem armamento para 4 tipos de problemas. Consegue matar e atingir o feto na barriga da mãe. Quer dizer, me parece que não estão dando muita importância não a isso, tudo isso. Nós precisamos cada vez mais ficar atentos. Alguns especialistas colocam em relação a os vírus dengue, por exemplo, por mais que nós publicizássemos, mas havia uma certa negligência ou até certa banalização. É virose, é vírus. Nós temos que entender que os vírus, seres mutáveis, e os arbovírus principalmente, e o Aedes aegypti que tomou conta do nosso país, saiu de um período de transição do ambiente selvagem, domiciliou-se. E esses seres e esses indivíduos, o Aedes aegypti, ele também tem o seu próprio processo de evolução microbiológica. E cada vez mais os Aedes aegypti ficam mais vigorosos, mais resistentes aos inseticidas. Conseguem passar em altas temperaturas. Um ovo do Aedes aegypti consegue ficar 1 ano e meio fixado num depósito e 1 ano e meio depois, quando ele fica submerso, após um período de chuva, eclode e você tem novamente a repovoação do Aedes aegypti nos nossos territórios. Nós temos já grande a possibilidade que ocorre na própria natureza da fêmea do Aedes aegypti, com um desses vírus, transferir sua carga genética para os futuros filhos. Então nós temos sérios problemas de saúde pública, sim.
Eu vou fazer uma pergunta, todos nós já sabemos a resposta, inclusive você que está nos escutando agora e vendo o Protásio falar isso. Você é a única pessoa que conhece isso? Não. Por incrível que pareça, né, são 20 anos de publicização, são 20 anos de massificação de informação. Todos nós já ouvimos falar, todos nós sabemos como nos prevenir. Esse é o nosso grande desafio. Como fazer com que as pessoas... são doenças multifatoriais, não tem só um único viés, uma única vertente, né? E você tem um inseto altamente evoluído, estratégico, oportunista. Então nós temos as nossas limitações na infraestrutura. É um inseto que precisa de água para completar seu ciclo evolutivo. E nós ofertamos, visto que nós temos intermitência. E é nessa estocagem da água que nós negligenciamos, que nós não estamos atentos. Estocamos a água cada vez mais, porque necessitamos. Mas nós corremos o risco porque negligenciamos o tamponamento correto desses depósitos. Em especial, 90% dos focos de Aedes aegypti estão dentro dos nossos imóveis. Então a governabilidade é nossa. Está nos nossos tonéis, nas caixas d'água, nas cisternas, no depósito de água de consumo humano, de uso doméstico. Ele é bastante democrático, está em toda a classe social. Mas onde se encontra mais dificuldade de fazer esse combate, adentrar os domicílios para fazer o combate ao mosquito? Nós temos vulnerabilidade imensas, né? Dependendo dos territórios. Então, nós temos os nossos territórios, por exemplo, com grotas, então com dificuldade de acessibilidade. Nós temos os nossos territórios que que têm a intermitência de água, então tem o acúmulo. Para determinados territórios, nós temos vários criadouros que são propícios e que são mais predominantes. Para o estado de Alagoas, a predominância são os depósitos de água de consumo humano, de uso domésticos. Em alguns territórios tem outros depósitos, por exemplo, os pneus. Mas reafirmo que nos últimos pesquisas larvárias, que são atividades desencadeadas pelos municípios, os nossos 102 municípios alagoanos dispõem de equipes técnicas que periodicamente, a cada 2 meses, visitam o maior quantitativo de imóveis. É um inseto altamente domiciliar, então onde nós temos a densidade demográfica, onde mais nós trabalhamos, porque tem todas as variáveis aí, né? Onde nós temos a população exposta, a densidade, os criadouros que são ofertados, né? E essa relação, essa inter-relação desse mosquito com a espécie humana. Outra pergunta que eu acho que eu sou obrigada a fazer, é porque eu tenho problema de dengue em casa, uma pessoa com chikungunya, que está há 2 anos com dores articulares, né? Às vezes incapacitada de trabalhar. Você conhece alguém que já teve sintomas de dengue, chikungunya ou zika? Sim, e os relatos é esse que você nos coloca. Um dos grandes desafios, uma das problemáticas com o chikungunya vírus para nós, né, são as sequelas, são os sequelados. Então nós temos para o chikungunya vírus a forma febril, aguda, a partir de 10, 15 dias, uma grande parcela da população ela vai para a forma subcrônica e a forma crônica. Então são sequelamentos. E isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, que vão precisar de um atendimento diferenciado, vão precisar de anti-inflamatórios, de corticosteroides, que tem a grande maioria contém corticosteroides. Então isso impacta diretamente. Nós temos uma grande preocupação numa iminência de uma epidemia grande para nós, né, no estado de Alagoas, porque nós tivemos um número em 2016 de febre de chikungunya, de certa forma, para a nossa população baixo. Como outros exemplos de capitais do Nordeste que tiveram grandes epidemias, cito como exemplo Fortaleza este ano. E aí, com um outro agravante, a quantidade de óbito para a febre de chikungunya em pessoas acima de 60 anos aumentaram bastante no Brasil quanto das epidemias. A gente sabe que a gente tem um governo federal, não se importa muito com o povo. Me parece que quanto mais ele humilha e oprime o povo, ele se sente muito melhor, não é? No caso da dengue, é óbvio que precisa de dinheiro, mas o envolvimento da população, né,
na busca do conhecimento e do combate à dengue, pode resolver sem a intervenção do presidente Temer? Contribui fantasticamente. Nós temos que ter as estruturas de saúde, da vigilância e da assistência, né, pronta para, né, trabalhando dioturnamente, fazendo a vigilância, construindo os indicadores, colocando o cenário para vendo, ó, tem risco e qual o tamanho do risco. A assistência está preparada para acolher, né, para acolher essa população que vai precisar buscar as unidades de saúde, mas nós entendemos que, mesmo com as nossas limitações, mesmo com a infraestrutura, né, negligenciada, porque precisávamos ter resolvido já, né, ou avançado muito mais no país, nós entendemos também que, como nós temos um inseto que está dentro dos nossos domicílios, e com um gesto, e com uma atenção maior das famílias, diariamente, olhando onde eu posso e vou precisar acondicionar água, mas que eu posso ter uma ação mais assertiva no tamponamento, eu vou reduzindo cada vez mais a quantidade de oviposição da fêmea do Aedes aegypti. Então eu reduzo a população desses mosquitos. Se eu tiver o adoecimento, eu vou ter um adoecimento mínimo. Eu vou ter uma capacidade maior na nossa rede de assistência de acolher melhor, de fazer um diagnóstico e recomendar, né, o tratamento e acompanhar. Diferentemente, se eu tenho uma grande epidemia, então eu vou impactar diretamente no serviço. E se eu impacto diretamente no serviço, né, vai ampliar, então eu tenho mais gasto, mais insumos, eu preciso de mais profissionais. Então, enquanto vigilância e assistência, nós precisamos ter níveis sustentáveis da população desses insetos. Esse envolvimento que a gente está pretendendo falar, não colocando culpa alguma em governo, quer seja Temer, quer seja outro, ele é um elemento principal no combate ao mosquito. Porque eu recordo que o Exército Brasileiro entrou no dia D, colocou seus militares em favor do combate à dengue e fomos derrotados. Entendeu? A dengue não só está derrotando a classe médica, a classe sanitária, a população brasileira, mas as Forças Armadas também. E olhe, a gente precisa vencer essa batalha. Como é, Protásio, que a gente pode vencer esse mosquito? Nós entendemos, né, a população, a sociedade, eu, você, os nossos familiares, como protagonistas. Não dá para ser atores coadjuvantes. Nos mobilizarmos quando eu tenho um surto. É protagonismo. É colocar na nossa agenda do dia, diariamente, cada família, 5 minutos, olha a quantidade de reservatórios. O que você vai estar, né, abrindo, fechando, porque nós precisamos, né, da água, do líquido precioso. Mas se nós tivermos essas atitudes, esses gestos, esses mosquitos não marcarão as nossas vidas. Com microcefálicos, com pessoas que ficarão sequeladas com chikungunya e outras arboviroses que poderão ser carreadas. Nós entendemos que é de fundamental importância esse protagonismo das famílias e de todos os setores da sociedade. A gente fala há 30 anos das atividades que são bastante simples e que são de grande resultado. Eu gostaria, Paulo, que você agora falasse para a família, para quem está nos acompanhando, de que maneira, quais são os procedimentos básicos que vão fazer com que a gente vença essa batalha contra o mosquito. Olha, nós temos, por exemplo, se é um mosquito que está intimamente ligado à nossa vida, à nossa forma de viver, e nós ofertamos água, né, nos nossos quintais. Água de que oferece um ninho, né? Oferecemos, né, o que nós chamamos de criadouro, que tornam-se grandes maternidades. Se 90% dos focos de Aedes aegypti está dentro dos nossos imóveis, então nós temos governabilidade. Então eu diminuo a possibilidade, né, então as fêmeas de Aedes aegypti vão desovando menos, porque a erradicação é muito difícil, né, no nosso cenário, nas nossas comunidades. Então cada um fazendo, né, acondicionando corretamente, vendo a questão do lixo, né, dos depósitos inservíveis, mas em especial para nós em Alagoas, em relação ao acondicionamento da água. E demais territórios, nós vamos conseguir diminuir a população de Aedes aegypti, evitando todos esses males que esse inseto, né, inteligentemente dissemina para nós.
Conversamos com o Paulo Protásio, assessor técnico de vigilância das doenças transmissíveis da CESAL. Muito obrigado pela entrevista. A todos. Daqui a pouco a gente conversa sobre o artesanato alagoano e a conquista de outros mercados. A gente vai um rápido intervalo e volta já.